A vinheta, aqui está o nosso homem. No programa de hoje, o jornalista e apresentador com a voz mais sexy do Brasil. Chupa um pirulito. De Guaratinguetá para o mundo. Essa perereca é muito selvagem. O gente finíssima, com vocês, César Filho! Muito bem, que presença ilustre. Ó, e aqui no programa, hein? Sim. Aqui ao vivo, veio lá de Tamboré. Olha, tá sabendo bem. Veio lá de Tamboré, levou 2 Tamboré horas. 2. Veio xingando de Tamboré até aqui, esse trânsito. Não gosta. Eu não venho mais pra São Paulo, Emílio. Não você venho, faz não muito venho. bem, Só- certo. E agora no SBT do lado de casa, eu demoro 20 Ali na minutos. Anhanguera. Pertinho demais. Olha, você não tá sabendo, hoje, na verdade, toda a sua produção preparou uma surpresa pra você. Não vem com gracinha, Hoje não. você é o entrevistado. Não, não. Você- Aê, eu- a partir pra de te agora. entrevistar, Não, Emílio. não vem com essa entrevista, não. Porque você não tá Eu não SBT. aceito, eu não aceito. entrevista pra ninguém. Mas legal, na verdade. eu Hoje quero fazer assistir, uma eu quero homenagem pra assistir. você. Não, deixa eu Vamos te falar, fazer a um minha programa vida- especial com você, A Emílio. minha vida é uma merda. Não é. Se você- Mas já foi bom. Se eu Você não contar a sabe a minha nossa. vida aqui, se eu contar a minha vida aqui, ó, você vai chorar. Entendeu? Você vai chorar. Você que tá fazendo Mas lá. a gente tem que falar do seu lado profissional, Não, Emílio. tem lado profissional, lógico, isso aí. pela história Só que você encheção de construiu saco. no rádio, agora na televisão, Encheção entendeu? de Não é. saco o tempo Quantos anos inteiro. você tem de Jovem Pan? Muitos anos. Muitos. Acho que uns 40. Muitos já. anos. Não tem uns 40? Tem uns 40. Fundo de Tem. garantia Aí zero. tudo bem, tudo bem. Eu me lembro Muitos anos. Esse trabalhou junto na Band. Na Band. Sim. A gente veio pra Pool, você foi o único que não veio pra Pool. O Emílio não quis. Aí depois ele veio pra Mas Jovem aquele Pan. era papai. E todo mundo se deu mal na pool também. Papai. Pai Emílio. Não, eu me dei bem. Papai. Depois então acabou, né? Não, mas eu saí antes de acabar. Ô César, agora falando sério, você tá lá no. Porra, você entrou num lugar do. Top. Porra, que era só os tops do jornalismo. Como é que tá o. E tá bonito aquele jornal, eu vi lá. O jornal é diferente. Quando a Daniela me chamou, que falou que tinha o desejo de eu voltar para o SBT e tudo mais, e ela me falou do SBT Brasil, foi surpresa para mim. Eu falei, ó, a gente pode fazer diferente? Ela falou, diferente como? Eu falei assim, o mundo mudou. Não dá pra você ficar mais. Eu falei, eu era criança, eu assistia Cid Moreira e Sérgio Chapelin fazendo na bancada. Todos nós assistimos. Sérgio Travado. Chapeleta. Eu falei, não dá pra continuar ainda com aquela coisa dura. Travadão. Eu acho que as notícias já são pesadas. Você tem que levar uma informalidade pras pessoas. É o que eu acredito, pelo menos. Eu tento me modernizar cada vez, porque eu também já sou. Papai me ensinou que a televisão era diferente antigamente, né? Quando era o tempo dele. E eu achei que tinha que fazer. Então hoje eu tenho futebol, eu brinco com os caras do futebol, eu brinco com a Kalina, que trabalhou aqui, que hoje é a garota A do Kalina tempo. tá fazendo tempo Tá fazendo lá. tempo. É. Então, assim, é uma forma mais solta de fazer. Conseguir colocar as entrevistas dentro do programa. Por que o telejornal não pode ter entrevista? Eu me lembro do jornal hoje, quando a Leda Nagli fazia, não é o tempo de vocês, ela tinha aos sábados, ela tinha uma entrevista. Ela sempre tinha uma entrevista lá, no jornal. No jornal hoje. E por que não pode ter no jornal à noite? Num sábado, quando eu não estou, quando tem sempre uma substituta, por que eu não posso estar presente no jornal com uma entrevista? Então, foi aí que começou toda essa ideia de fazer os entrevistados, e essa última do Faustão, que repercutiu pra caramba. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo de uma forma diferente e aos pouquinhos a gente está conquistando o público. Eu acho que nós vamos. Assim, quando eu comecei de manhã, quando eu fazia de manhã lá no SBT, que eu fazia que começou com meia hora e saí de lá com 3 horas de duração, das 6 às 9 da manhã, eu fazia de calça jeans. Você fazia o jornal de manhã, né? Depois que você foi pro Hoje em Dia. Isso. Mas era bem de manhã. Eu tava incomodando na época, né? A gente batia a Globo na época. Era primeiro lugar às 6 horas da manhã. A Globo tirou o Globo Rural do ar. A Globo inventou Hora 1 por nossa causa, porque viram. Hora 1 é 4 da manhã, né? Mas foi na época que tava. Eu estreiei eu participei da estreia do Hora 1. Então, eu lembro quando o Douglas foi me contratar, o Douglas falou, você tem que sair enquanto você é o rei das manhãs, porque ele vai entrar com Hora 1, a Record vai baixar o horário. Eles começaram a fazer O mais Douglas cedo. tá lindo, fez o implante. Dr. Stanley. Agora ele tá bonito. Um abraço, Douglas. Tá lindo, tá um gatão. Já tirou o boné? Já tirou o boné? Não, ele tá com o boné. Tá com o boné. Cabelo ao vento. Ele veio aí com um canal de notícia aí. Então, mas será que vai ter tanto canal de notícia, pô? Eu não sei se tem espaço para tudo isso, mas na televisão aberta eu acredito que o A jornalismo... Globo tá muito ruim que a gente ganha da Globo. Isso. Estão dando É pau. porque aqui é bom, é porque lá é ruim. É lógico. Exatamente. Não, isso, Claro que é. isso já faz tempo. Isso a gente não tem dúvida. A gente não se esforça. A gente conseguem ser ruim que a gente. A gente tem um espelho em casa. A Globo tá muito ruim. Sim. Os caras não assistem mais a Globo.
A gente ganha. Como eles ficam bravos perdendo. Não, e a vergonha? Não, E a vergonha? Pior é a vergonha. Vergonha. Mas eu acho que eles estão ruins. As pessoas não gostam mais de assistir a Globo. Aquele jornal empáfia. Professoral. Olha, César, uma informação para vocês. Assim, sabe, eles têm assim um... Elegante. Um elan. Soberba. Soberba na mão. Então, mas eu acho que as pessoas não gostam mais desse jornal meio querendo te ensinar. É bem provável. Por isso que a gente está tentando fazer algo diferente, bem legal mesmo. muito mais coloquial, entrando na casa das pessoas. Porque como é que eu sou uma pessoa aqui, sou uma pessoa nas redes sociais, brincando com vocês, com todo mundo, e chega na hora do jornal, você é um cara diferente. É. A pessoa vai saber que eu sou esse cara Personagem? é falso. É, um personagem, exato. Um cara falso pra caramba, porque ele não é desse jeito. Então eu procuro ser lá o que eu sou de verdade. Por que eu não posso me emocionar? Por que eu não posso dar risada? Por que eu não posso brincar? Por que não? Porque tá fazendo uma coisa do jornal e tem que ser aquela coisa. É uma toda. coisa. Boa noite. Boa noite, César. Tudo bem? Eles nem se mexem muito, né? É uma coisa. Batizado. Mas eles estão tentando mudar. Sim. Você vê que o Jornal da Globo já é mais solto, o César Tralli está fazendo mais solto também no Jornal Hoje. Já eles estão fazendo Jornal Nacional assim também. Mas, O Tralli eu não gosto dele quando ele vai andar de patinete. Eu acho ridículo. A coxa muito peluda. Coxa peluda. Ele precisava... Esquisito. Não, isso não é bom. Bermuda da topper cavada. Não é? Aquela bermudinha topper dele. Short de índio. É muito retrô. Anos 80. É muito retrô. Muito. Ô César, você estava falando das suas entrevistas aqui e realmente eu vi duas cortes, porque a gente acaba acompanhando dessa forma. Sim. Do Ratinho, que foi muito legal, e essa última do Faustão. Eu acho que a coisa mais difícil para quem trabalha na comunicação é a produção que você tem casting para entrevistar. E você tem uma amizade com os caras. O Faustão te adora há muito tempo. Como é que são os bastidores para você conseguir essas entrevistas? É pela amizade dos bastidores mesmo, cara? É muito pela amizade, acho que um pouco da história que eu construí ao longo dos anos, mas eu sempre falo, e o bacana é assim, quando começa a repercutir, agora as pessoas querem dar entrevista também. Uma ajuda a outra. Sentiu que está dando retorno, entendeu? No início é sempre amizade. É sempre amizade que faz. Sim. Fiz com o Portiolli também, que é meu amigo de muitos anos, porque ele estava fazendo 30 anos de SBT, eu achei que tinha uma certa relevância, e agora eu fiz Carlos Alberto de Nóbrega, porque estreou mais SBT com o documentário do Carlos Alberto. A gente exibimos uma parte ontem, vai a entrevista, a parte maior, no sábado. Já tenho gravado com o Boni, que eu gravei com o Boni também, legal. Porque é bem legal também com o Boni. Então, assim, são essas pessoas com quem eu construí algo na vida ao longo dos anos, que eu estou fazendo as primeiras. Lógico. E espero conseguir com isso que as pessoas observem que a entrevista é bem feita, que repercute bem, e que quando eu fizer o convite, que a pessoa fala, pô, bacana. Vou fazer. Já tem agora político tá ligando, querendo fazer entrevista. Opa! Época de candidato. Os caras querem dar entrevista. E você vai fazer lá o candidato? Aqui nós não vamos fazer, acho que não vamos fazer, né? Então tem. Vai fazer aqui. Aqui nós temos um advogado bom. O Doutor Coragem. Doutor Coragem. Aqui nós temos o Doutor Coragem, é sensacional. Eu vou indicar. É assim. Ô, doutor, isso aqui pode. Não, é melhor não tocar nesse assunto. Mas, doutor, isso aqui a gente quer. Não, isso aí não. Isso não, vamos por um outro caminho. Você tem capacidade, vocês são grandes apresentadores. Vamos por um outro caminho. Doutor, e essa pauta aqui? Não, essa não é boa. É melhor evitar. Essa é melhor Mas a gente evitar. checa com o doutor. Mas, doutor Coragem, doutor. Ele tá sempre suado. Dá uma receita muito suado. Ele é muito suado. Falou, essa norma é uma nova norma, que não podemos seguir essa norma, então é melhor vocês não. Não é melhor, não. Mas, doutor Coragem, a gente precisa dar audiência e não sei. Não, isso não. Isso não é uma nova norma. Mas o SBT vai fazer o debate. Você vai fazer, mas eu vou mediar. Opa! Assim, foi eu fui pedir, falei, eles estavam assim, eu falei assim, porque dá relevância. Dá relevância, dá corte. Claro. As pessoas e outra coisa, você se mostra presente num momento tão importante como esse. E as afiliadas fazem locais, porque não dá para você fazer em termos nacional, mas você começa cada praça que faça a sua. E nós vamos fazer o nosso dia 20 de setembro. Boa, legal. Vai ser um dos últimos. Vai ser um dos últimos, Normalmente o último é sempre da TV Globo, né? Eles sempre. Já vê se os caras não vão fugir, né? Não. Tem um pessoal desaparecido. Tá. Não, mas não foge. Quando o veículo é grande, assim, não e tem que ter regulamento. Os partidos e os candidatos têm que assinar o regulamento.
Porque senão vira, né? Vira várzea. Você tem que ter César, regras. Mas a gente vê que ultimamente, nas últimas eleições pra cá, tem muita gente, que nem você falou, tá buscando corte e tudo mais. Cara, como que faz assim, quando acontece alguma coisa engraçada, pô, você tem que segurar no semblante um cara... Pô, você é um cara divertido. Tem que segurar e falar candidato. Candidato. Candidato, por favor. Mas é difícil segurar. É difícil. Você já teve alguma situação dessa de que você não podia rir, você não aguentou no ar? Já. Acontece, não tem jeito. E os dois lados, a emoção também, quando você tá emocionado, você chora. E eu, pelo menos, sou assim. Eu sou... transparente, né? Transparente com relação a isso. Se tiver que dar risada, eu dou risada, Muito sem problema nenhum. E se tiver Candidato. desculpa, pede desculpa também, não tem problema nenhum. Mas você tira de letra. Claro, tá maluco. O César, rádio ajuda ele muito. apresentou o Fantástico quando o Fantástico dava audiência. Porra, na verdade dava audiência porque era ele. Não, o Fantástico era puta. O Fantástico do Boni. Sim, o Fantástico era o programa que todo mundo assistiu o Fantástico domingo à noite, né? E você fala, aí, ó, tá aí, ó. Sérgio Chapeleta. É isso aí. Quem levou você? Foi o Boni? Foi o Boni. Foi o Boni, Foi né? o Boni, foi. O Zé Itamar de Freitas, que cuidava. O Fantástico não era um programa que pertencia ao Armando Nogueira, que era do jornalismo, era a Central Globo de Jornalismo e tinha a Central Globo de Produção. O Fantástico era totalmente independente. Quando foi criado, e o Boni contou essa história na entrevista pra mim, que eu vou adiantar aqui pra vocês. Ele fala que, porque não ia chamar Fantástico, era o Show da Vida. E aí quando eles contaram a ideia do programa, alguém falou assim, pô, Fantástico. Aí eu falei, pô, esse é o nome do programa. Aí fala assim, aí o Boni falou, então tem que ser Fantástico, o Show da Vida. E aí, tanto é que o Chapelin, poucas pessoas sabem, o Chapelin saiu da Globo e foi para o SBT para fazer programa de auditório. Isso. Depois ele falou que não queria mais e tal, e ficou solto no mercado. E o Armando Nogueira havia dito que o Chapelin não faria mais parte do jornalismo da TV Globo. E aí o Boni, né, genial como sempre, ele contratou o Chapelin e avisou o Armando, falou, ó, eu contratei o Chapelin pro Fantástico, porque o Armando não tinha interferência no Fantástico, não podia dizer não. E aí ele colocou o Chapelin para fazer o Fantástico, porque ele gostava muito do Chapelin e queria ter o Chapelin de volta. Então foi a maneira que ele encontrou de trazer o Chapelin de volta, e a gente já contou isso aqui no Pânico também, a minha história, quando eu fiz a publicidade de contrato que eu assinei com o Mapping na época milionário, e ele falou para eu assinar, e aí depois eles me tiraram do Fantástico por causa disso, e ele deu um jeito de fazer para que eu pudesse voltar fazendo o entretenimento dentro da revista. Então o Chapelin fazia o jornalismo e eu chamava Roberto Carlos, David Copperfield, Fafá de Belém. Tudo que não era jornalismo era comigo. E ele me manteve no Fantástico. O MAP, Sérgio Orciolo. Lembra do Sérgio Orciolo? Eu peguei antes ainda com o Fernando Vieira de Mello? Fernandão? Ele que levou você? Ele que me levou para o MAP. Era o Delfiol. Cumprindo um MAP. Lembra do Delfiol? O Delfiol saiu e foi pro Jumbo Eletro, lembra? Pô, ganhou uma fortuna. Puta, como a gente ganhava dinheiro, né? Papai ganhou muito dinheiro, né? Hoje em dia, puta, os cachê furados. Só pra você ter uma ideia, na época... Os cachê, porra, o cachê valorizado. Quando paga. Na época... eu ganhava, para fazer TV Mulher e Fantástico, eu ganhava 7 milhões de cruzeiros. Cruzeiros. Aí o Cid ganhava 11. E eu comecei no Mapping ganhando 32 milhões. Caramba! Cada comercial era uma nota. Em ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Repetia, você ganhava mais. Cada mês eu ganhava de mais. Repetia, tinha que fazer. Às vezes mudava o preço, era 50% a mais. Não, refação, chamava o contrato dele já foi melhor que o meu. O dele era em dólar. Refação. O dele era em dólar. Vamos fazer um break? Olha o César. Que lindo. Ó, lindão. Aí, ó. Começa amanhã a grande liquidação das lojas do Mapping. Cachê difícil. Isso aí, gente, ganhava muito dinheiro, mas era o seguinte... Tinha que... ligava alguém para... O Mapping vai gravar às 5 da manhã. 5, 4 e meia. Coloca o terninho e vai. E tinha muita guerra de preço, a inflação mudava muito. Então, e tinha os concorrentes, né? Então você anunciava a televisão pagando... 40 por mês e o outro anunciava que pagava 39, você tinha que regravar para fazer por 38, por 37. Era uma briga, uma guerra danada, né? Boa, vamos fazer o break rapidinho.
Faz o break aí, Reginaldinho. O break pra rede de rádio. Dou-lhe duas. Esse aí vendido pro Cavaleiro. É do Mauro Zuckerman. Tô com o seu martelinho do Mauro Zuckerman. Ele conhece muito o Mauro Zuckerman. Claro Comprou muitos conhece. apartamentos. Muito bem. Estamos no break da rede de rádio. O quê? Perguntas? Eu tenho. Ô, César, você estava falando agora da questão política, né? Que todo mundo quer fazer o próprio corte. Como é que você avalia, você que é um cara que é da comunicação, do rádio, da televisão, que agora o cara, ele vai dar entrevista pra você e ele pode querer, ele tá pensando no canal dele, no canal de televisão que ele tem, no corte que ele tem, e agora e em relação também às próprias emissoras de televisão, né? Porque a gente tem uma queda de audiência, muita gente migrando para a internet, ficando mais com o celular. Como que você analisa essa mudança tecnológica toda? A gente tem que se adaptar a isso também. A televisão já está, o Mais SBT é para isso. Aliás, pode baixar que é de graça, gente. E você assiste ao vivo o SBT, além de toda a programação com conteúdos do passado, com conteúdos exclusivos que vão ter lá e tudo mais. Eu acho que essa digitalização mudou para todos nós e a gente tem que se adaptar a isso também. Todos nós. Os candidatos, vamos falar dos candidatos, não são todos. Tem uns mais inteligentes que os outros que, né, se prepararam melhor, inclusive, para esse novo universo e que vão captar muitos votos ali ao invés da televisão. Tanto é que o próprio horário eleitoral gratuito agora é totalmente diluído, não é todas as emissoras querem fazer debate ou faz sabatina, porque são eleições agora municipais, né, locais, então não é algo nacional ainda. Acho que quando é para presidente ainda tem uma força maior com relação a isso. Mas se o cara não tiver preparado, não tiver atualizado, ele está morto. César, vocês estão qualquer pessoa. Falando de debate, né? Então, vocês chamam, falam, vai ter debate dia 20. Aí o pessoal dos partidos vem, vocês estipulam as regras, como tem que ser a conduta. Tudo bem. Eu acho uma total falta de consideração e profissionalismo quando o candidato falta. Porque foi preparado toda uma estrutura, foi consentido, a pessoa falou assim, mas não tem uma punição, né? Não. No sentido de os outros ganharão mais tempo, né? Você acha que deveria ter? Porque o que a gente vê, e não é dessa eleição, já de algumas, que eles usam a falta como uma estratégia. Então, dependendo da posição que eles estão nas pesquisas, simplesmente falta. Mas aí fica o jornalista e a equipe toda que se preparou com um programa capenga, né? Como você disse, eu acho que é estratégico mesmo, porque muitas vezes até o cara que está ausente é mais falado durante o debate pelos outros candidatos do que se ele tivesse ali ao vivo, né? Verdade. É uma falta de respeito, eu acho, uma vez que assinou e concordou, porque assim, ele tem que seguir a orientação do partido, né? Se existe isso no Brasil, tem muita lei aqui que eu não concordo, mas a lei existe para ser cumprida. Se a lei está aqui, você tem que cumprir a lei. Exato. Se você assinou um termo e assinou um compromisso, você tem que cumprir esse compromisso, porque é uma falta de respeito, não com a emissora de televisão, mas com o público que acompanha e que certamente gostaria de estar ali para ver e para tirar as dúvidas e para tentar esclarecer, a partir de um debate, qual será o candidato que vai receber o voto. Exato. Ô César, a gente estava falando de bastidores, né? E tem muita história do Silvio Santos, infelizmente, né? Perdemos o Silvio, mas tem eu estava vendo uma entrevista, ele falou que o seguinte, que tinha um jornal da manhã, começava umas 7 da manhã, e o Silvio não assistia, ele falou, coloca às 8. Os caras falaram, não, mas é às 7. Ele falou, reprisa. Ele colocava às 8. Você tem alguma história de bastidor do Silvio? Porque eu lembro quando você estava no SBT, você contou pra gente que ele também negociou seu contrato. Como é que é? Não, olha, quando eu fui fazer as férias na época do SBT Manhã, e era das 7 às 8. Era das 7 às 8 ou das 8 às 9? Eu não lembro. Não, era das 7 às 8. Era das 7 às 7h30, depois das 7 às 8. E das 6 às 7 passava o Chaves. E aí, e era um jornal que, como tinha muito custo, era um jornal pré-gravado. A gente gravava o jornal, acabava o jornal da noite, o jornal do SBT, a gente gravava o jornal 1h da manhã para passar no dia seguinte às 7 horas da manhã. E eu tava só cobrindo férias. Aí o pessoal na redação tava bravo pra caramba, porque o Silvio mandou reprisar o jornal. Ele falou, tira o Chaves e põe o jornal. E põe 2 edições do jornal. E aí eu fui falar com o Silvio, porque eu tava fazendo, eu fui falar, Silvio, não precisa ter 2 exibições do jornal. Já que a gente tá gravando, a gente grava uma abertura, uma passagem e um encerramento. Aí você fala, veja a seguir. E aí você começa já depois do intervalo, mas não sobe faz crédito. Faz a cabeça. Né? Para não subir crédito e começar bom dia de novo, para a pessoa saber que era reprisado. E eu falei para ele, eu que dei a sugestão para ele, falei assim, coloca o relógio. Porque como o jornal é gravado, mas o relógio você coloca ali. Legal. E a pessoa tem a impressão que está ao vivo.
Mas o Silvio era tão genial, já ele pegou uma canetinha, um papel e falou assim, eu posso fazer melhor. Esse relógio pode ser vendido. Estreou 2 dias depois com o reloginho e com o Banco Pan-Americano em cima, que era... O que ele quis dizer? Que é possível comprar... Ele colocou um produto que era do grupo, mas que alguém poderia comprar o... Quer dizer... No horário, né? Tá à venda, né? Tá à venda. E o Silvio é muito sagaz, né? Muito. Cara sagaz, muito à frente do tempo, muito à frente do tempo com as ideias. Aí era o seguinte, nós dávamos 3 pontos na edição do jornal e o Chaves dava traço. E o pessoal na redação, todo mundo bravo na época. Pô, o Silvio é louco, não sei o que, blá, blá, blá. Com essa colocação do jornal da reprise, passamos a dar 3 pontos na primeira hora e os mesmos 3 pontos na segunda. Eu falei, o Silvio é louco, tá dando 6 agora nas 2 horas, antes dava 3 em 2 horas. Pois é. Esse foi o Silvio. Errou. O Boni também errou. Eu perguntei pro Boni, ele falou... Mas o Boni disse que dava muito esporro, né? Diz que o Boni era... Bravo. Porra, diz que o Boni... É mesmo? O Boni que agora ele é o Boni bonzinho, né? Mas o Boni... Boni carinhoso. Você chorava uma semana. É muita pressão, né? Esses caras têm muita pressão. Imagina a pressão. Primeiro lugar. Só para mostrar um pouco da genialidade do Boni para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, tem uma entrevista dele na revista Manchete em 1982. Eu tenho isso recortado, vai entrar no canal do YouTube, que é youtube.com/César Filho, tem todo o conteúdo lá para você assistir. E o Boni falou em 1982, o repórter perguntou para ele assim, como vai ser a televisão no futuro? Não o conteúdo, a TV. Ele falou, a TV vai ter o formato de um quadro, vai ser fina, vai ter alta definição na imagem, vai ser cinema, eu lembro que ele usou o termo cinemascope, que é o 16:9, que na época era 4:3. Ele falou isso. Ele falou, você vai poder pagar suas contas pela televisão, você vai poder operar. Mas em 1982 o cara falou isso. Quando a TV era de tubo, quando não tinha nada. Eu falei para ele, como é que você sabia isso? Ele falou assim, não, eu sonhava com isso. Não é que ele sabia, ele sonhava com isso e ele falou que é o caminho que deveria seguir. Então, assim, para você ver a genialidade dele, né? Ele sempre foi muito à frente do tempo dele com relação a tudo. Eu nunca vi ninguém tão criativo como o Boni, com o nome de programa, com conteúdo. Ele cuidava da plástica, da música, da vinheta, ele criou o Plim Plim. E eu falei para ele, uma das maiores contratações que ele fez, na minha opinião, como telespectador, foi do Hans Donner. Hans Donner foi maravilhoso. Ele fazia aquele projeto gráfico no início. Você sabe que o logotipo da Globo tem um significado? Vocês sabiam disso? O Hans me contou. Não. Porque quando o Boni contratou, o Boni foi numa exposição que ele fez no Rio de Janeiro, o cara austríaco, pô, não falava nada de português, viu e falou, quero contratar você pra Globo. E aí o Hans falou, não, eu preciso voltar pra Áustria, eu preciso me despedir dos meus pais, eu preciso tal, acertou a grana, e o Boni falou pra ele, você já vai com uma missão. Eu quero desenvolver um novo logotipo pra Globo, porque na época era aquelas bolinhas, parecia Audi, né? Exato. Assim. E aí tem o Hans tinha na sala dele os guardanapos da empresa de aviação que ele começou a desenhar no voo de ida e de volta. E aí tem um significado. Que tudo era um globo, era uma bola, porque a Globo tinha que sair dali. Ele começou a fazer. Então, ele me falou, aquele formato que tem dentro era a tela da televisão. Então, é a TV dentro do mundo e o mundo dentro da TV. Globo. Pô, sensacional, que é o jornalismo, a informação. Quer dizer, a TV no mundo e o mundo na TV. Para ele tinha um significado. A gente vê, acha só bonito, mas não sabe o que é, né? Caramba. Mas tinha um significado disso para ele. Olha lá, ó. A original lá, que era bem televisão de tubo mesmo, tá vendo? Ó? E aí essa foi a evolução deles. E então é assim, ó, a TV, onde está o colorido, é a TV dentro do mundo e o mundo pequenininho dentro da televisão, que é o jornalismo. E no início ela era aquele azulzinho e branco lá, ó. Depois é que foi ficando com 3D. Você lembra que tinha uma que virava esfera na tela? Ela chegava grandona e tudo. Então isso assim, foram outras pessoas. O Boni delegava muito poder, mas ele confiava nas pessoas e deixava as pessoas fazerem. Até ele não... O cenário da Xuxa, eu estava lá na época, foram feitos 5 cenários. 5, ele mandava, não gostei, pode fazer outro. Mas tinha dinheiro também. Tinha dinheiro também. Mas muito dinheiro. Hoje, como hoje você tem um computador, você vê em 3D num computador, você não precisa mais realizar em construção, fazer um cenário como era antes, né? E o Silvio sempre teve essa visão de fazer o programa. Tem gente que fala, como o do Jô Soares, por exemplo. O Jô, o sonho dele, ele tinha o Johnny Carson como cara, ele queria fazer um programa igual ao do Johnny Carson. E o Boni nunca deixou. E aí a condição para ele ir para o SBT foi, eu faço humor,
mas eu quero fazer o de entrevista. E ele queria fazer uma vez por semana. Preguiçoso. E o Silvio falou, não. O Jô Soares era muito preguiçoso. O Silvio muito preguiçoso. Não quero não. O Silvio falou, vai fazer. Silvio, não dá. Você sabe dessa história. Não, é porque o Silvio É que os dois morreram. Uma vez, não. Você sabe muito bem, uma vez por lógico. semana não pega. Foi o que o Silvio falou. Tem que ser diário. Preguiçoso. Tem que ser, não é. Não quero, Silvio, eu não quero fazer. Só uma vez por semana eu gravo uma vez, dá muito trabalho. Mas ele parou de fazer humor. Ele fez só o jogo e abandonou. Era Vivo Gordo, né? Vejo Gordo. Vejo Gordo. Vivo Gordo era na Globo e ficou Vejo Gordo. E o Boni não deixou ele levar o nome do Agora, Gordo. o Silvio Santos. O Silvio era Vivo Gordo. Ele não queria. Veja o Gordo. Mas foi. Mas foi uma briga. Foi. E nunca mais pisou. Mas o Boni, ele trabalha. Mas o Silvio também, se você pensar. Porque o Silvio Santos, ele tinha um programa de auditório. E ele fez uma rede de televisão. Loucura, né? Não é? Ele comprava horário. Não né? é. Ele não tinha grade. Globo, sim. E ele é tão sagaz, eu tava vendo. Eu não sabia disso. Quando ele foi lançar o SBT, ele não tinha programação. Ele ganhou o canal de televisão. Aí ele falava o seguinte: eu vou passar um filme às 8 da noite. Você que vai assistir a novela, o filme passará das 8 às 9, das 9 às 10 e das 10 às 11. Ou seja, ele inventou o On Demand em 1980. Bom. Mas porque ele não tinha programação. Genial, mano. Nem o que chamar. Ele não tinha produto. Eu era criança. Mas aí ele... Muitos... Tá sacada. Não, mas tá sacada. Pela necessidade dele, mas ele fez. Eu lembro que ele foi assim, nós vamos exibir o King Kong. Era o King Kong de 1930, mas era o King Kong. Aí você vai ser a sessão das 6, a sessão das 8 e a sessão das 10, igual no cinema. Se você chegar em casa às 7, você assiste das 7 às 8, depois você assiste das 8 às 9, vê o início, ao contrário. É o cinema em aí casa. Agora, resgataram muitas coisas dele com a morte, e eu vi uma que tinha, em preto e branco, com troféu imprensa, ele falando da novela, ele falando, na novela vai ser 4 exibições da novela, vai ir até a meia-noite. E ele falando assim, se você tiver outro programa, você pode mudar de estação, você pode buscar, assistir o que você quiser, quando você voltar, você tem a certeza que a novela vai estar no SBT. E ele, isso eu não lembrava, ele falou que no canto da tela ia ter uma plaquetinha de 1 a 4. Isso. Então, se você começou a assistir, para você saber onde é que você começou. Se você começou no número 3, você assiste o 3, o 4 e depois assiste o 1 e 2 para entender a história. Sensacional. Genial. On demand. On demand. Sem dúvida. Que coisa. Foi maravilhoso. Eu trabalhei com o Boni, trabalhei com o Silvio. Cada um com a sua genialidade, um diferente do outro. Eu falei com o Boni na entrevista, eu falei, o Boni queria aquela coisa do padrão Globo de qualidade, não podia ter dropout. Lembra de dropout? Aquela sujeirinha na fita? E não podia ter nada disso. Aí o Silvio fez o Aqui Agora, o cara ia com a câmera nervosa, tremendo dentro da favela. Aí você fala, isso jamais vai ter. Não. Hoje a Globo põe imagem de celular no Jornal Nacional. O que vale é a informação. Você vê como o Silvio já era à frente do tempo dele. Mas eu falei pro Boni, o Silvio foi na contramão do que você fazia. E a explicação que o Boni... Eu acho que foi pelas condições que o Silvio tinha de colocar a televisão no ar, mas ele sempre foi popular. O programa de domingo dele ele trazia o povo para dentro da TV. Tanto é que ele teve um programa chamado O Povo na TV, dentro do SBT. Mas o Boni me alegou que Boni, como ele veio da Lintas, da publicidade, do rádio e tal, que ele fazia a TV Globo para vender para os anunciantes. E que o Silvio fez a televisão para vender para os produtos do Silvio. Para vender o baú, para vender a telecena, para vender os produtos populares do Silvio. Segundo o Boni, a concepção dele foi essa. Me contaram uma do Silvio, não sei se é verdade ou se é mentira, que é a Casa dos Artistas. Porque é o seguinte, a Endemol, que produz o Big Brother, e eles sempre vão no segundo lugar. Nunca é o primeiro lugar, que era a Globo, eles foram no SBT, que é o segundo. E aí foram apresentar para o Silvio o projeto e tal, e tem uma bíblia, tem um... Explicar o programa. Fita. O programa é assim e tal, e não sei o quê. Ah, mas como é que é tal? E o cara explicando, temos a primeira temporada, que a gente leva pessoas desconhecidas, aí a segunda temporada. Na quarta temporada a gente leva os famosos. Aí diz que o Silvio pegou, olhou aquilo e falou... Vamos fazer um parecido, a gente já começa na quarta temporada, porque ele me falou que cai a audiência. Os 3 primeiros caem a audiência, na quarta sobe. Já vamos começar com a quarta temporada? Não, eu acredito. Quarto caminho já. Me contaram essa história, eu achei genial. Lógico. Vamos começar na quarta temporada? Os famosos. A história que me falaram é que a Endemol mandou o projeto e mandou uma fita. O Silvio assistiu e ele pensou o seguinte, eu posso fazer melhor.
Eu posso colocar famoso. Sem pagar nada. Mas diz que é a quarta temporada. Isso eu não sabia. Porque o Big Brother acontece isso depois mesmo. Será que não acontece porque foi copiar a Casa dos Artistas? Também. Cansou? Sim. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Mas se você, o Roletrando, ele copiou. Tem várias coisas que você vê e o Chacrinha já dizia, na TV nada se cria, tudo se copia. Né? Então, assim, ele copiou e ele tinha essa coisa. Eu falei do reloginho, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Ele tropicalizou o original. Ele tropicalizava. E vocês sabiam, eu perguntei pro Boni isso também, vocês sabiam, vai estar no meu canal, gente. Assista lá a entrevista com o Boni no youtube.com/César Filho, no Boa Noite Brasil, que a marca é minha, Boa Noite Brasil. Boa. A marca é minha. Aí é o seguinte, ó. Vocês sabiam que eu perguntei pro Boni, inclusive no dia que ele entrou com a gente, no dia da morte do Silvio, eu perguntei porque existia um boato que eu nunca soube se era verdade ou não. Não, se o Silvio chegou a contratar o Boni. Ele falou, é verdade, eles assinaram um contrato. Ele falou, deve ter durado 10 horas mais ou menos. O Silvio ligou pra ele acho que 1h30 da manhã e falou, eu não tô confortável. Porque lá tinha uma cláusula que o Silvio não podia interferir na programação. Ele interferir na programação, né? Só no domingo. Só no domingo, Domingo o Silvio Aí ele falou, não, é minha paixão. Aí o Boni, segundo o Boni, ele falou assim, não, então Silvio, é melhor a gente rasgar o contrato fica de boa, e tudo bem. Mas o Boni ia trabalhar no SBT. Caramba. E o Boni me falou agora que ele fala que ele tem 90, ele tem 88, vai fazer 89, mas ele fala que já tá com 90, entendeu? Ele falou que com 90 anos ele quer voltar a trabalhar. Olá, o Boni falou que quer voltar. Então, ele lançou um livro agora, né? O Lado B do Boni. O primeiro é o livro do Boni. O primeiro livro dele é meio técnico, né? E agora é mais ele na primeira pessoa, contando os bastidores. Muito bom. Quero ler. É muito bom. Ele fala, eu perguntei pra ele que essas coisas que a gente falou aqui que acertou muito, errou muito, e eu sou um defensor do Boni, eu falo isso pra ele, ele agradece muito por isso, mas assim, o Boni também fez muita merda. Eu não lembro, só lembro das coisas boas dele. E eu perguntei pra ele, você pode enumerar aqui o melhor que você fez e o pior que você fez? Ele falou, o melhor podia colocar mais de 100, ele falou. Ele falou que do pior, o meu grande fracasso foi Espelho Mágico, a novela. Ele falou, foi um fracasso aquela novela. E eu me sinto culpado porque eu autorizei, eu li a sinopse, que a novela era com a Vera Fischer, mostrava os bastidores da televisão na novela. E ele falou que, pra mim não foi um fracasso a novela, mas ele falou que foi um fracasso a novela. E não foi. E aí, dentre os acertos dele, eu não posso contar tudo, senão a pessoa não vai no YouTube ver a entrevista. É bom. E começou como ator, o Boni, sabia? Um ator frustrado. Olha, bastidores aí. Mas é legal porque ele veio do rádio e das agências de propaganda. Então eu sempre falei isso, eu acho que ele jogou muito o que ele tinha na agência de propaganda para vender melhor a emissora. E ele contou, quando era a TV Paulista, quando a TV Globo foi comprada, era 5º lugar na audiência, só que o domingo com o Silvio Santos era 1º lugar. Naquela época, que é muito legal isso, né? Mas ele foi colocando, você vê essa coisa do Hans Donner, de fazer uma plástica bonita. Quando a gente era moleque, eu lembro que você rodava os canais, assim, tinha... A Globo era bonita, Era bonita. Os detalhes, tinha coisa, você tinha lá, você rodou, não tinha nada pra ver, você deixava no nada pra ver na TV Globo por causa da história. Ele fez o Plim Plim, colocou o Dirceu Rabelo com uma voz da TV Globo. E criava esses slogans, né? Globo e você, tudo a ver. Quer dizer, era um nada, mas que fazia uma diferença. Tudo isso com o dedo do Boni. Você fez tanta coisa na TV, tem uma coisa que tem que voltar. Por exemplo, na Record você nunca fez reality. Não fez. Fazendo. Você gosta ou você acha uma porcaria? Assim, eu faria como desafio para um comunicador, para um apresentador, mas não é o meu programa favorito, não é o que eu... Você não consome? Não consumo. Tá certo. Não consumo. Tá bom. Casa dos Artistas. Ele faz bem, faria bem. Casa dos Artistas é diferente. Olha lá, onde é isso aí, ó? Isso aí era chamada pro meu programa na Rádio Record. Bonito, hein, César? Cara lindo, né? Rádio Record AM. Isso tá no seu site? Está no seu... No YouTube, canal. No YouTube, no seu canal? Tá no meu Instagram. Tá no meu Instagram. Isso foi ele tem um canal do YouTube que é César Filho, né? youtube.com/César Filho. Isso. E você colocou lá todas as... Não, tô colocando as... ele fez aquele Globo de Ouro. Globo de Ouro. Mas eu vou colocar lá o arquivo pessoal, que eu acho que é muito bacana. Que é o seguinte, aliás, eu emprestei a marca pro Faustão, porque eu liguei pra ele e falei pra ele o seguinte, porque ele tinha um arquivo confidencial na Globo, é marca da Globo, ele não podia usar na Band. Eu liguei pra ele e falei, Fausto, eu tenho uma marca que é muito próxima e que talvez faça sentido pra você, que é o arquivo pessoal. E o Fausto usou.
durante um período Você lá na está... Band. E aí, eu tive uma ideia, nem foi minha, foi o Mauri Júnior. Amigo, tá que falou pra mim em Orlando. A gente tava em Orlando, foi num jantar. E o Mauri fez uma entrevista comigo no jantar, né? Começando a perguntar do Boni, do Silvio, das coisas da televisão. Ele falou: você precisa escrever um livro contando. Não sei. Boa. Tomando vinho. Tô só vendo. Aí eu contei pra um amigo e ele falou: não, faz isso hoje no digital. Não precisa só esquecer. Não tira o fato de fazer o livro, mas você pode fazer os dois. Claro. E aí eu vou começar a contar as histórias que eu vivenciei no meu arquivo pessoal. Muito A primeira história é essa que eu já estou contando aqui, que é como é que surgiu a ideia do arquivo pessoal. Muito bom. Depois eu vou ilustrar, vou colocar, tem muitos bastidores. Aí eu vou lembrando, cara. Eu vou me lembrando, eu vou anotando, vou gravando, porque aparece, às vezes, aqui eu já lembrei de duas já para colocar no arquivo pessoal. Maravilhoso. De histórias, né? Com Chapelém. Você vai falando o nome das pessoas, pô, aconteceu isso. Com o Boni, com o Newton Travesso, que foi o cara que me levou para a TV Mulher. São muitas histórias. Por isso que eu construí um estúdiozinho na minha casa para eu poder fazer as gravações. Muito bom. E quando eu decidi que não ia dar prosseguimento na Record, eu falei, eu vou fazer 4 programas no digital. E aí foi quando surgiu o convite para que eu pudesse voltar ao SBT. Eu sou muito grato e muito feliz, porque assim, eu sempre tive uma aliança de gratidão com o Silvio. O Silvio foi o cara que me resgatou, foi o cara que mudou a minha história, mudou a minha vida, da minha esposa e dos meus filhos. Então eu tinha que dar isso e felizmente eu consegui fazer isso com o Silvio vivo ainda. Olha lá, e estamos ganhando da Globo. Vamos ver o que está passando lá. Alexa, Globo News. Que isso? Tá black? Não, tá fora do ar. Por isso tá ganhando, tá fora do ar. Por isso estamos ganhando. Por isso que não tá ganhando. Esse aí é o Peraí, às vezes eu não entendo. Alexa, Globo News. Tá bichado. Hã? Tá certo. Tá indo pro Twitter. bichado. Tá indo pro Twitter. Tá bichado. O Lari não pagou. É do Feno Grego? Alexa foi Alexa almoçar. do Feno Grego? Não tá na tomada. Voltou. Alexa. Não, tá zoado. Olha, enquanto a gente tenta colocar aqui... Tá em primeiro lugar. Vamos ver o que tá passando. Eu tive um grande presente do Silvio nessa minha volta, que foi depois que eu voltei ainda, porque agora é SBT Brasil e embaixo com César Filho. Isso eu nunca tinha visto antes. Mas César, você é um cara... A gente trabalha com televisão, né? Tem tanta história, né? Porque a gente vê que televisão tem muito oportunista, tem muita gente que... Tem muita gente que se aproveita do veículo e tal, né? E tem cara que realmente... Puta, você pega a tua história aí... Porra, eu te conheço lá desde que a gente fazia rádio e tal. Porra, você é um cara que... Pô, você construiu a bagaça, não, mas entendeu? eu era apaixonado e sou apaixonado até hoje por televisão. Eu consumo ainda televisão. Não tenho dúvida. Eu gosto de televisão, eu gosto do veículo, eu gosto do rádio. Eu tinha o sonho de trabalhar em rádio e televisão, gente. Eu ouvia Fausto Silva, Cândido Garcia, Osmar Santos na Rádio Jovem Pan. Foi isso que me incentivou. Eu gravava, eu tinha 12 anos de idade, eu gravava esses caras pra ouvir. Eu gravava um jogo de futebol. Faustão era repórter de campo. Mas ele já era diferente naquela época. É o que eu falo. Outro dia eu falei pra Luciana Cardoso, a mulher dele, falou: o que você vê o Pânico fazendo hoje na televisão, na época, né? O Fausto já fazia no rádio. Fazia, o Fausto fazia perguntas que na época o rádio era todo quadradinho. Fausto é um craque. O Fausto é um gênio. O Fausto é um gênio. Que a gente fala. Também. O Fausto é o cara que ele faz falta na televisão. Faz falta pra caramba. Aquele domingo lá, aquele horário, você fala... É que nem o Silvio. O Silvio também faz falta. Porque são pessoas que estão ali fazendo aquilo e você fala, putz, esses caras eles gostam do que eles fazem. Com vontade. Né? Eles têm tesão naquilo que eles fazem. Você vê, o Silvio fazia 8 horas de programa ao vivo no domingo. Aí você fala assim, eu não vou trabalhar domingo, filho, o dono trabalha. O cara tá lá, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém que fizesse com tanto amor um trabalho como o Silvio fazia. O Silvio se divertia de verdade. Sim. E eu me lembro a primeira vez que eu fui no palco, ainda lá na Dona Santa Veloso, lá no Cinesol, Nathalie Leonel, que eu cheguei e fiquei impressionado, eu vendo aquilo lá. O Silvio nunca trabalhou com ponto, assim como o Fausto nunca trabalhou com ponto, e ele era o apresentador, o produtor, o diretor, tudo ao mesmo tempo do programa e preenchendo uns buracos. E eu lembro que eu estava fazendo o Globo de Ouro, e os caras construindo cenário, fazendo 5 cenários para a Xuxa e tal. Eu falei assim, o Silvio coloca uma cortina vermelha atrás dele. E arrebenta. Tchau. Entendeu? Que é o comunicador, é o cara que faz... Como o Ratinho. O Ratinho é um cara que não precisa mais da televisão. Nossa, o cara que tá também. bilionário. O Morgado fez agora, que eu fui lá só para dar um abraço nele. Os caras me colocaram no palco para fazer. O Ratinho e faz ele rende.
com tanto amor, ele faz aquilo pra ele é a diversão da vida dele. Tem a mãe. Gênio também. Uma vez eu encontrei com o Silvio no Jaça e o Silvio falou que estava trabalhando muito e tal. Eu falei, Silvio, você precisa se divertir mais e tal. Ele falou, você não sabe como eu me divirto trabalhando. E como eu sou triste em casa. Aí ele falou pra mim assim, se eu parar de trabalhar, eu morro. É verdade. Muita gente acontece isso. Então, assim... E ele tentou voltar, né? Ele tentou voltar, mas ele tá baqueado, né? Mas você vê, o primeiro dia que ele voou, porque teve o ele tá com aquela voz, ele tava com a voz silabiando. Mas teve o lockdown do Covid, né? A gente até hoje não entende muito, eu não entendo muito isso, mas ele ficou afastado por causa da idade, porque era grupo de risco e tudo mais. Quando terminou, no dia que ele voltou a gravar, ele pegou Covid. Caramba. Porque era tanta gente querendo fazer foto, vídeo, tanta gente se aproximando dele, e auditório e tudo mais, ele pegou Covid. Aí ele teve que se afastar novamente. E eu acho que ali deu uma guinada muito grande para ele em termos de saúde, sabe? Porque era um cara que já estava voltando, estava se preparando para voltar, estava sentindo falta, e aí ele pega Covid, tem que ficar mais um tempo se cuidando para depois tentar voltar. Então mas é um cara que, se olhar a história dele, né? Porra, puta família legal, umas filhas legais, uma família bacana. Né? Toda foto de intimidade que você tem com o Silvio, ele tá com as filhas. Toda. Você não tem uma foto dele de pijamão lá, mas sempre com a família reunida. E eu não sabia disso, que toda sexta-feira tinha jantar na casa dele com as filhas. Toda sexta-feira. Então o que eu falo assim, ele passou muito o legado para as meninas, e muita gente pergunta com relação ao futuro do SBT. Eu tenho certeza, mas absoluta, podem gravar o que eu tô falando. O SBT vai ser ainda mais forte com essas meninas. Boa. Porque assim, elas vão poder fazer do jeito delas também, sabe? Que eu acho que antes tinha muito essa coisa. O Silvio não gostaria que isso fosse feito. Isso, tem essa entidade, né? E elas sempre respeitaram e honraram o desejo do pai. Sempre. Sempre. Tudo assim, não, isso aqui meu pai não faria. Isso aqui meu pai não quer que faça. Entendeu? Então acho que agora vai poder ter um pouco da mão delas, confiança, do desejo delas de querer fazer. A própria Daniela já colocou hoje, você vê que ela fez... Eu falo o seguinte, a televisão está tão parada que quando ela teve essa... E isso me motivou aí para o SBT também. Você vê a revolução que ela fez, ela contratou a Virgínia, ela começou a fazer mudança, fez um Chega Mais de manhã. Aliás, a marca Chega Mais também era minha. Mas aí, assim, começou a fazer programas novos e tem o desejo de acertar. E tem a ousadia que o Silvio sempre teve. Porque ela podia acomodar, falar, não, tá bom assim, deixa assim. Não, estão querendo inovar, estão querendo fazer. Quando eu falei de fazer o telejornal de uma forma diferente, vamos fazer. É isso muito bacana da parte delas, sabe? De tentar administrar de uma forma mais moderna, talvez com uma cabeça diferente, com uma juventude que o Silvio não tinha mais, mas sempre com a sabedoria do Silvio e sempre eu sempre digo assim, toda vez que você sintonizar qualquer programa do SBT, você vai estar sintonizando o Silvio Santos. Quando você entra lá, não tem como você não ter a atmosfera. Eu construí um estúdiozinho muito menor do que isso aqui, sei lá, um quarto desse aqui. Porra, me emocionei, difícil pra caramba de construir, querendo a luz certa, a acústica e tudo mais. Você vê o Silvio construir aquilo lá sozinho, cara. Louco, cara. Sempre teve ajuda, claro. Sim, é muito louco. É muito louco. É diferente, né? Porque você falou, o Boni sempre teve dinheiro pra fazer na Globo. Né? O Silvio era ele. Ele, cara. O peru que fala. Exato. O cara que vendia caneta, que foi pro circo, que chegou lá e que construiu aquilo. Até hoje eu fico impressionado com o que é o SBT, com a grandiosidade do SBT. E você anda nos corredores, o SBT ainda é uma fábrica de sonhos como tem que ser uma televisão. Não tá morta, sabe? Você vem algumas pessoas, não tem nada. Não tem nada. As televisões estão paradas. E o SBT tá ainda, sabe, respirando. Desejar sorte ao SBT. Lógico. Correndo atrás. E, obrigado por você ter vindo, César. Isso eu que agradeço. Você sabe que eu sou fã. É uma alegria estar aqui. Legal demais. Eu sempre estive com vocês aqui em momentos muito importantes da minha vida. Né? E, assim, parabéns, porque o Pânico se reinventou. Não é porque a Globo tá ruim. Não é. A Globo News tá fraca. E vamos combinar. Cadê? Não pega? Não, estamos ganhando. Que dia que vai ser a sua entrevista? Pode marcar com a sua entrevista pra mim. Vamos combinar. Nós estamos... Presta atenção. Você no ar. Presta atenção. Nós estamos ganhando da Globo News agora, esse papinho. Nós não, vocês estão ganhando. Acho que não. Que dia que nós vamos gravar a nossa entrevista? Marca aqui. Vamos marcar. Quinta que vem. Vamos marcar. Vamos marcar. Na Dirce. Vem na Dirce. Pode ser. Mas você tem que falar, Emílio. Você tem que falar da sua... Porque se eu falar, eu sou a favor também. O Emílio é um cara à frente do tempo dele. Ele é. O Pânico se renovou. Quantos anos o Pânico tá aqui? Os caras
me cancelam na hora. Na hora. Vamos falar, Já estão tentando. Você viu? Você sabe. Vai dizer que a igual do Silvio, a cigana também, você da entrevista. Os caras me cancelam na hora. Não cancela nada. Não, me cancelam vamos fazer. Eu voto Obrigado, sim. César. Vamos fazer, eu que vamos. agradeço. Obrigado, viu, César? Ó, deixa eu passar aqui. Esse cara tem história, tem o nosso demais. respeito. Obrigado. O César Filho é um profissional de televisão que tem o respeito de todo mundo. Obrigado. Todo mundo que trabalha Todas as respeita esse cara. Todas as emissoras. Obrigado. Isso é muito importante na carreira de uma pessoa. Exatamente. Obrigado por você ter vindo, César. Eu que E, ó, agradeço. entra no canal do César, o youtube.com/César Filho. Deve ter muita coisa bacana lá. E tem. Obrigado. E tá lá no Obrigado. telejornal do SBT de segunda a sábado. Brasil. Puta, você faz sábado também? Marca é dele. Sábado não. entrevista. Sábado não. Sábado ele tá na piscina. Sábado é gravado. Nós vamos gravar sexta-feira aqui que eu tô querendo gravar também. Aí você faz a entrevista na sexta. Aí. Vai lá no Tamboré 2. Entrevista comigo? Não, quero gravar sexta. Se fizer, eu vou. Gravar nós aqui. César Filho conversou com a gente aqui. Obrigado, César.